Olá, você assiste agora o estudo sistematizado da doutrina espírita na TV. O nosso tema de hoje é a sucessão e o aperfeiçoamento das raças. Bom estudo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olá. Vamos continuar mais o nosso programa. Pedir para o Rodrigo fazer uma leitura para a gente. Pois é. No livro Fonte Viva de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre. Paulo. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. Legal. Tiago, você faz a prece para a gente? Faço. Mestre Jesus, gratos pela oportunidade do estudo, do contato adorável com a Tua doutrina, com o Teu Evangelho, com o esclarecimento nobre para nossos espíritos, possa ser esse encontro mais uma fértil exposição das luzes do Teu coração. Fiquemos em paz e tenhamos um bom encontro de bom estudo. Que assim seja. Assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre população do globo e sucessão e aperfeiçoamento das raças. Paulo estava lembrando, até quando preparávamos esse encontro, que esse termo raça, ele suscita até atualmente discussões muito produtivas, mas muitas vezes até destrutivas, dependendo da forma como encaminhamos a discussão. Para que a gente possa contextualizar como esse termo raça era utilizado na época de Kardec, até ao pensamento acadêmico da época, vamos ler aqui um trecho de uma nota explicativa presente no Livro dos Espíritos. É um trecho relativamente um pouco longo, mas que vale a consideração. Vamos a ele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiognonomia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral, a publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies, de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços de fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdades humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais. Isso está na Revista Espírita de 1862. E para nós é importante colocar, porque o leitor de Livro dos Espíritos, ele vai se deparar com conceitos muito diversos. Raça, espécie, grupamentos. Então, que ele possa compreender que a contextualização que Kardec faz ao usar o termo
é do pensamento acadêmico da época dele, que interpretava dessa maneira, né? Então que a gente possa fazer um estudo tendo esse à parte como uma base, uma plataforma de princípios para poder desenvolver o nosso tema de hoje. Beleza, muito obrigado. Então, assim, vamos... O povoamento da Terra. Kardec pergunta, na questão 50 do Livro dos Espíritos, o seguinte: a espécie humana começou por um único homem? É a pergunta dele. Tá? E a resposta é bem taxativa: não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. A gente sabe que isso vem da época, primeiro da Gênese, da Bíblia, que fala como vem que Adão originou todos os homens. E a gente sabe que não. Que assim foi apenas uma referência que foi dada à origem de algum homem que surgiu de algum grupamento que surgiu em determinado momento. Então, assim, quando falar que o ser humano surgiu de Adão, a gente sabe que não. Porque até na própria Bíblia já fala que quando Adão e Eva tiveram os filhos Caim e Abel matou Caim e fugiu, ele saiu e encontrou a sua esposa, uma família com quem casou. Então, onde estava, como surgiu essa outra família? Então, na própria lá, ali já tem explicação que Adão não foi esse primeiro ser humano a surgir, né? Então, isso remete também a esse surgimento de Adão, de algumas coisas que a gente traz, que a gente já sabe. Por exemplo, a Caminho da Luz fala da raça dos exilados de Capela, que vieram de Capela, né, para cá, que é uma estrela que fica em Colcheiro, que vieram para cá para nos ajudar a povoar a terra, a ajudar os grupamentos que aqui já existiam, os povos que aqui já existiam. Então vieram essas pessoas para cá, esses espíritos para cá, para nos ajudar. Mas eles vieram nos ajudar somente para isso? Não. Eles vieram porque lá, o planeta deles, estavam passando por um processo de transição, como o nosso está passando nesse momento. E esses espíritos que não estavam mais adequados naquele ambiente, vieram para cá. Vieram como exilados, que eles falam aí, vieram como uma pena, vamos dizer que sim, que é uma pena. Ao mesmo tempo que eles vieram como pena, eles vieram ajudar a população que estava aqui. Então, esses novos corpos, novos espíritos que vieram para cá, exigiam novos corpos. Então, surgiram outras espécies de humanos, que são os arianos, os egípcios, os hindus e os hebreus, que foram esses 4 grandes grupos que surgiram, que vieram de lá. Então, eles trouxeram toda aquela inteligência, toda aquela tecnologia para nos ajudar aqui, ao mesmo tempo que resgatava o que eles precisavam resgatar para voltar para o paraíso perdido, que era a Capela. Diga, Luciano. Sim, e inclusive essa coisa de Adão é um simbolismo, né? Que essa coisa dele perder o paraíso, todas essas coisas, é uma impressão que os próprios capelinos tiveram de que perderam o paraíso, de que perderam o mundo deles, que era mais evoluído do que esse nosso da Terra, e uma forma simbólica que eles colocaram isso foi essa coisa do homem perder o paraíso. O próprio Livro dos Espíritos, o Paulo mencionou a pergunta 50, a pergunta menciona se a espécie humana começou por um só homem, a resposta vem dizendo que não. Após a pergunta 51, que assevera que Adão viveu mais ou menos na época em que nós assinalamos a existência dele, que é de cerca de 4.000 anos antes de Cristo, vem uma nota explicativa que menciona essa questão do mito e tudo, a explicação de quem seria Adão. A nota é o seguinte: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo. E Adão tornou-se tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, como teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então, o próprio Livro dos Espíritos traz uma explicação sobre que figura seria essa de Adão. Quem seria Adão? Eu acho que é importante destacar também, complementando, esse aspecto do progressivo evolver dos mundos, né? A que a gente já fez referência, porque esse mundo, né, Capela, chegava na culminância de um dos seus processos evolutivos, assim como a Terra também passa por processos evolutivos próprios. Na verdade, os espíritos evoluem
né? E com essa evolução trazem novas bagagens, novas aquisições que se incorporam e que se refletem também, inclusive do ponto de vista físico, né, nos corpos físicos, que devem expressar essa potência maior que os espíritos já trazem acumulado. Então é natural que durante o processo de evolução dos seres humanos, né, dos espíritos e dos mundos, os próprios mundos passem por essas transformações, né? O que nos remete a esse grupamento, né, a esse povo que veio, né, nos auxiliar, né, no nosso processo evolutivo também. Como as coisas se encaixam, né? Eles saíram de um mundo que era intelectualmente e moralmente mais evoluído que o nosso, por uma questão de evolução, de que eles não poderiam permanecer em Capela, pela progressão que Capela estava passando, tiveram que ir para um mundo apto a recebê-los naquele nível evolutivo, e eles vêm colaborar para a evolução de um mundo diferente, como as coisas se encaixam perfeitamente dentro da providência divina. Né? É interessante porque no A Caminho da Luz, Emmanuel fala: há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, ou seja, já fazendo essa comparação com a gente, com o mundo que a gente vive, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua, para edificação dos seus elevados trabalhos. Ou seja, que esses espíritos, eles iam sair de lá, porque eles já não estavam mais na mesma sintonia daquele povo que estava lá, dos restantes da população que estava lá. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Ou seja, quando você falou, a sabedoria divina sempre trabalhando. Eles viriam para cá, não teriam mais aquele paraíso que eles tinham, aquela comunidade que eles tinham, viriam resgatar os seus erros e, ao mesmo tempo, ajudar aqueles espíritos necessitados aqui da Terra, que precisavam de um empurrão para a evolução, que eram aqueles espíritos já que estão aqui na Terra. Então, vieram esses espíritos ajudar nessa evolução. E a gente percebe mesmo, historicamente, que a evolução, nesses cerca de 4.000 anos antes de Cristo, o crescimento de algumas tecnologias, surgimento de várias tecnologias em várias partes do mundo, começaram a surgir. Agora vamos para um breve intervalo. Não saia daí, voltamos já. Na pergunta 688 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há nesse momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Ou seja, é a própria evolução dessas raças, da raça humana na Terra. Ele pergunta se verem outros tipos. Os que existem hoje vão desaparecer? Aí os Espíritos respondem: assim acontecerá de fato. É que outros lhe terão tomado lugar, como outros um dia tomarão os da vossa. Ou seja, como vieram as outras raças humanas lá para trás, vieram a sucessão, as nossas gerações futuras, elas terão características diferentes. Vamos dizer assim, então são pessoas com características diferentes da atual, como nós hoje temos características diferentes dos nossos antepassados. Então, assim, isso é uma evolução natural. Como você falou, Rodrigo, a gente está passando esse processo de transição. Nós também, provavelmente, alguns espíritos daqui, milhares de espíritos estão aqui, irão para outros orbes. Outro orbe, ajudar aquele orbe também a progredir como nós somos ajudados pelos espíritos de Capela, alguns orbes de Capela. Paulo, eu sempre tive uma dúvida com relação a esse ponto, com relação a essa sucessão de raças, né, de que algumas raças vão desaparecer, assim como a nossa também, outras tomarão o nosso lugar. A questão do
dos povos indígenas, dos tidos como selvagens e tudo, faz parte dessa ideia de sucessão, a questão a tentativa que os europeus tiveram no descobrimento do Novo Mundo, por exemplo, no descobrimento das Américas, e aí de tentar colocar uma crença diferente, um modo de ver o mundo diferente, de alfabetizar e tudo. E o processo de morte que houve de grandes populações indígenas também está inserido nesse conceito de sucessão desses agrupamentos humanos e tudo? Como se fala, nada, Deus, porque ele fala aqui até na pergunta 677, Deus a isso provê, tudo Deus provê. Agora, muitas vezes, a maneira que a gente vai usar aquilo, como fazer aquilo, vai depender da gente. Então, às vezes o ser humano, com certeza, vai exagerar aquilo que ele vai fazer. Quando os europeus vieram para as Américas, eles tinham um objetivo ali já tinha planejamento de Jesus ali, que era eles trazer os conhecimentos dos europeus para esses povos que vinham aqui. Paulo, posso responder essa pergunta? Claro. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação aqui que é bastante importante. Há um processo, pela questão e pela resposta dos espíritos, há um processo natural de sucessão e aperfeiçoamento das populações no globo de uma forma geral. Mas isso nós não devemos confundir isso com um processo histórico que se deu no nosso caso, em que nós, fazendo mau uso do livre-arbítrio, ou melhor dizendo, o europeu naquele momento dizimou populações inteiras indevidamente. Então, eu acho que essa diferenciação tem que ser feita para que a gente não confunda uma coisa com outra. Mas o processo de evolução é um processo natural, com base principalmente na questão da evolução espiritual, que é o que a gente vem estudar e estamos discutindo aqui. Nós somos espíritos eternos, todos nós somos espíritos, com aquisições, com conhecimentos e com um processo de crescimento gradativo. Isso vai sendo refletido não só no orbe onde nós vivenciamos, como também no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Nós vamos transformando gradativamente a nossa morada, tornando o ambiente melhor, acolhedor, onde a fraternidade efetivamente exista e presida as relações entre os diversos grupamentos, independentemente de origem, de sexo, de questão de raça, como ainda às vezes se utiliza hoje, né, de posição social, né, Kardec sempre deixa isso muito claro, né, o espírito é que preside essas manifestações e que orienta aqui os nossos estudos. O interessante também é que esses europeus que invadiram aqui, que dizimaram esses povos, tentando impor, somos nós mesmos. Sim. Que estamos voltando para nos aperfeiçoar. E resgatar, muitas vezes, essa atrocidade que nós fizemos. Na pergunta 689, Kardec pergunta sobre isso. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Os espíritos respondem, são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de crescimento e desapropriação. Substituir-lhe-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Ou seja, Kardec se colocou aí interessante, que veio sim, os homens europeus vieram para cá, eles tinham essa missão de trazer esse conhecimento, esse novo conhecimento dos povos que aqui estavam, para ajudar esses povos que aqui estavam, mas pela sua atrocidade também, eles vão reencarnando e vão aperfeiçoando também todo esse processo. E a civilização que a gente conhece hoje, essa espécie humana que a gente conhece hoje, ela vai ser substituída no futuro, com novas características, com novas necessidades. Paulo, e uma palavra que o Rodrigo usou ali, que eu acho que é bom a gente retomar também, que é a coisa da fraternidade. A missão planejada, vamos dizer assim, dos europeus ao vir aqui, vamos dizer assim, para as Américas, para trazer essa condição mais civilizatória, intelectualizada, essas coisas, não era para substituir o que existia aqui, é para haver uma troca também. Eles também, né, assim, nós, né, naquele momento, o europeu também tinha muito que aprender com o indígena também, em matéria de simplicidade, de mais fraternidade, de mais, vamos dizer assim... Coletividade. Sim, de serenidade, de contato com a natureza,
né? Enfim, então era para ser também uma troca, não era para ser uma simples aculturação, né, vamos dizer assim, trazer a cultura de lá e substituir a que existia aqui, né? E muito menos substituir os povos, né? Matando os que estavam aqui para trazer os novos, né? Era para ser uma troca. Eu até fazer uma consideração, pode falar? Que a gente tem que pensar assim, se vieram espíritos mais evoluídos, intelecto, moralmente, né, de capela, para dar esse impulso civilizatório mais intenso no nosso orbe, a gente tem que pensar que eles vieram em espírito, mas de alguma forma se utilizaram já de caracteres genéticos da nossa própria, dos povos que já existiam aqui. Então essa seleção mais minuciosa permitiu que esses espíritos, em corpos mais aperfeiçoados, pudessem, né, evidenciar esse conhecimento, essa moralidade. Porque se fosse um instrumento muito rude, como eram os povos da época, mais difícil seria passar essa luz por esse vaso mais opaco, né? Perfeito. Tinha uma colocação a respeito dessa questão ainda, Paulo, é que, assim, estudos que evidenciam a convivência durante mais de 5.000 anos, como exemplificação dessa convivência que foi mencionada aí, dos humanos com o homem de Neandertal, por exemplo. Sim. A espécie humana, né, e a espécie, né, de Neandertal conviveram por mais de 5.000 anos aqui, mostrando que, né, há um gradativo evolver e que, como você bem mencionou, né, a espécie humana também vai se aperfeiçoando e tende a ser substituída, né, por uma espécie mais evoluída ainda. E esses Homo sapiens, esses homens de Neandertal eram Homo sapiens, né? Homo sapiens neandertalenses, né? Neandertalenses. E a gente é Homo sapiens sapiens, vamos dizer assim. É interessante que isso, a nossa evolução, a nossa própria evolução, essa interação nossa com os outros povos, à medida que a gente vai evoluindo, percebe que a interação com eles não é mais uma coisa mais de invasão. Para que o nosso contato hoje com os povos indígenas, com os povos mais primitivos, ela é um contato respeitando muito a condição daquele ser que está lá. Então, o contato ele é devagar, ele é delicado. Se eles querem esse contato também, respeitando, se aqueles povos querem esse contato. Então, repare que já são diferenças. Isso já é um sinal da nossa evolução, da nossa maneira de lidar com aquele ser que aparentemente é inferior a gente. Então a gente tem que respeitar aquele ser. Interessante é isso. Que não é inferior, é simplesmente diferente. É diferente, exatamente. Que eles estão numa condição diferente da nossa. Tá? A gente pode até considerar que seja inferior, mas não no inferior no sentido de ser menor, mas de condição de evolução espiritual. Né? Então, assim, eu acho isso interessante a gente perceber esse tipo de coisa. Que nós vamos, à medida que a gente vai evoluindo também, a nossa ação com os outros grupos vai melhorando. Né? Ele vai demorando nesse sentido. Eu não vou entrar com força, eu vou entrar conversando, respeitando. E me abrindo, desculpa. Não pode falar. E me abrindo também para aprender com ele. Ah, sim. Né? Porque a gente não sabe tudo, né? Com certeza. Com o outro, né? Com o nosso irmão. Sempre. Aí, na pergunta 690, Kardec pergunta: do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Os espíritos respondem: a origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todos à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. O que foi que aconteceu com o homem de Neandertal, com o Homo sapiens? Essa interação, houve criação de novas raças aí, de novos tipos. Quando os europeus vieram para cá, interagiram com os povos daqui. Foram lá para a Ásia, a mesma coisa, para a África, a mesma coisa. Então, houve criações novas. Sabemos que nós todos somos criações divinas. Isso que ele fala, a grande família humana, não interessa onde você está, nós somos filhos do mesmo Deus. Então, isso, nós somos irmãos em Deus. Agora vamos para um breve intervalo. Não saia daí, voltamos já. Vamos só ter o cuidado, né? A gente tem que pensar que, na verdade, a composição do corpo, ela tem a causalidade no espírito. Sim, não o contrário. Exato. É o contrário. Porque não é a mistura genética em si, né, que plasma essa evolução. Na verdade, que está imprimindo no corpo e na matéria
Essa evolução é o espírito, pela necessidade que ele tem de estar reencarnando. Tem um ponto que eu acho importante ser colocado, é que quando a gente analisa os povos e ajuda a gente a desconstruir certos mitos e certos preconceitos, me recordo que na obra Nos Dramas da Obsessão, de Ivone Pereira, o espírito Dr. Bezerra de Menezes cita que do grupo de espíritos que acompanhavam nas missões nas regiões umbralinas, existia um índio tamoio. E aí ele revela que, na verdade, era um antigo guerreiro árabe que, para se proteger de antigos inimigos, reencarnaram numa tribo indígena, no Brasil. Então você imagina que alguém com o conhecimento que ele tinha, já nasce num meio muitas vezes mais simples, do ponto de vista, né, da expressão da cultura, e que vai imprimir ali, sem dúvida, o seu espírito nele. Então a observação dos povos e dos indivíduos não nos dá um parecer de forma segura da evolução espiritual daquela comunidade. De forma alguma. Que pode estar entre eles muitas vezes espíritos que já reencarnaram em outras civilizações, que estão fazendo como missões ali junto àqueles povos considerados mais simples, ou sociedades menos complexas. Como aconteceu com o pessoa de Capela que veio de Capela. Eram povos espíritos mais evoluídos, encarnaram em povos, junto com povos mais atrasados, justamente para quê? Para ajudá-los. Aconteceu com esse espírito aí. Ele veio também para encarnar naquele povo tamoio, para ajudar aquele povo tamoio. Uhum. Então é interessante. Sempre a providência divina, nada é por acaso. Então ele reencarnou ali para ajudar aquele povo. Ao mesmo tempo que ele falou, para protegeu dos inimigos, mas também para ajudar aquele povo. Ou seja, uma coisa, ele se protegeu e ajudou os outros povos. Isso é bom lembrar que isso também acontece nas próprias civilizações que nós chamamos de mais adiantadas, né? Porque espíritos de evolução maior descem e vêm para exemplificar o amor ao próximo, para ajudar o próximo. Muitas vezes o intelecto mais adiantado nem sempre significa, muitas vezes não guarda correlação com a evolução moral. Né? Então, civilizações mais adiantadas intelectualmente, grandes civilizações, deixam a desejar do ponto de vista moral. Né? A necessidade, por vezes, de espíritos, aí sim, maiores no intelecto e na moralidade, para que eles venham, né, e se encarnem, tomem a vestimenta corpórea para exemplificar, aí sim, de uma forma mais ampla, a fraternidade e trazer outros ensinamentos, inclusive do ponto de vista científico também. Né? Porque quando nós nos referimos a uma determinada população, é interessante lembrar que, ainda assim, há gradações muito diferentes entre as pessoas menos evoluídas e as mais evoluídas daquele mesmo povo, daquele mesmo agrupamento. Né? Mas é interessante que Kardec pergunta de novo, na pergunta 691, qual do ponto de vista físico o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Aí ele responde, desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Ou seja, os povos primitivos usavam muito mais a força bruta para conseguir as coisas do que a força intelectual. E fala, agora dá-se o contrário. O ser humano faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Ou seja, usando a inteligência, eles conseguem tirar muito mais. A inteligência também envolve também a condição moral. À medida que eu vou evoluindo eu vou evoluindo no outro, das asas, da moral e da intelectual. Então, você pode ver que a evolução do ser humano, em termos de tecnologia, ele é muito mais, à medida que vai passando o tempo, ele é muito mais rápida. Então, já aproveitando isso, a gente percebe também, só que a nossa evolução moral, ela não segue esse movimento, mas ela está subindo também, ela está crescendo também. Então, ele faz uso desse intelecto, muitas vezes, para conseguir as coisas que antes eu conseguia pela força bruta. Intelecto significa usar a razão também. Essa questão do uso do intelecto tem uma ligação direta com a pergunta seguinte, né? Com relação ao aperfeiçoamento das raças animais. A pergunta é feita se esse aperfeiçoamento de raças animais e vegetais pela ciência, que a gente vê muito, né, sendo feito hoje em dia, principalmente com os grandes avanços tecnológicos e tal,
se esse aperfeiçoamento seria contrário à lei natural, né? Essa é a pergunta, né? Seria mais conforme à lei natural deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Então isso tem tudo a ver com o uso da intelectualidade do homem hoje, mais apurado intelectualmente, né? E a resposta que se dá é a seguinte: tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Então nós estamos inseridos no planeta como meios da providência divina, né? Nós somos um meio através do qual Deus faz com que os seus planos se cumpram. Sendo a perfeição o alvo para o que tende a natureza, favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins. Aí lembrando que o uso da inteligência aqui no caso da pergunta em questão, o aperfeiçoamento das raças animais e tudo, se esse uso da racionalidade, da intelectualidade não acompanhar um uso moral, a gente acaba criando determinadas aberrações evolutivas e tudo, né? Então, como é importante esse caminhar junto, né, das duas espécies de evolução, dos dois modos de se evoluir. Né? Pode até ser citado que, né, sem citar, né, citar a referência de forma explícita, mas de nações muito poderosas, no início do século XX, se utilizado o aperfeiçoamento genético, né, pelo meio da eugenia, não como um processo de aperfeiçoar a humanidade ou a coletividade, mas um processo de identificação daqueles que não fossem puros, né, e por meio deles criar, né, os preconceitos e as práticas de extermínio, né, social. Aí a gente vê como se a gente conseguisse aquilatar a respeito da pureza por uma expressão fenotípica, né? Exato. Isso quer que a nossa pureza está no espírito, está na nossa evolução espiritual, não na nossa evolução material dos nossos corpos. Né? Que a pureza, a nossa evolução não está marcada, como ele falou, no nosso tipo, no tamanho do crânio, na sua cor, na cor do cabelo, pele, né? Na altura. Está no espírito, isso é o que importa. Porque hoje vou nascer aqui e amanhã vou reencarnar em outro lugar, vou encarnar em outros povos, passar outras necessidades, outras conquistas. Então isso faz parte da nossa evolução. A nossa evolução, ela é espiritual, ela não é uma evolução apenas material. O corpo é um instrumento que nós usamos para a nossa evolução. Tem que ser bem usado o corpo, claro, mas a gente faz esse corpo para a nossa evolução espiritual. Para a gente, quando chegar na nossa pátria, verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, e ter feito o nosso trabalho, a nossa missão. Então a gente tem que entender isso, que aqui tem que usar bem esse corpo. E usando bem esse corpo, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. E fazendo como? Ajudar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Foi o que Jesus falou para a gente. Então essa é a nossa missão. Usar essa nossa evolução, esse nosso processo aqui, nossas encarnações, que é a nossa evolução aqui na Terra, faz parte da nossa encarnação. Nós reencarnamos lá atrás, vamos reencarnando há milênios aqui. Então esse é o processo evolutivo, está aí. A nossa evolução está na nossa evolução moral, que é a nossa evolução espiritual. E os corpos evoluem porque os espíritos necessitam de corpos apropriados para os seus determinados momentos evolutivos. Então, quem comanda a evolução de que nós temos que nos preocupar, os debates devem girar em torno, é da evolução espiritual, como o Tiago mencionou, né? É o espírito, como foi que você disse, Tiago? O espírito é que molda o corpo que ele vai precisar para suprir suas necessidades reencarnatórias e necessidades evolutivas para um determinado momento. Então, os corpos evoluem, né? A gente está falando aqui de sucessão e aperfeiçoamento da espécie humana. Os corpos evoluem em razão direta com a necessidade que o espírito evoluído tem de continuar o seu processo evolutivo. Então, quem manda no processo de evolução é o espírito, né? O objetivo maior, já que nós somos espíritos e os corpos são os nossos instrumentos. E para finalizar, a gente tem que entender que a nossa evolução depende do nosso amor. Então vamos amar mais, como Jesus nos ensinou, apenas amar. O EJUS na TV fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o nosso próximo programa.